Meus amigos, sejam bem-vindos aqui a mais uma aula onde a gente vai tirar dúvidas que muitos alunos do nosso curso fechado mandam, tá? Talvez eu até disponibilize esta aula aqui para o pessoal, para os nossos canais, tá? Deixe ela aberta de repente no YouTube e jogue ela também dentro da plataforma, até para ficar mais fácil de encontrar do que somente dentro do grupo fechado do Facebook, tá? Mas enfim, o intuito desta aula aqui é apenas trabalhar dúvidas que a galera me mandou e eu separei aqui as principais, tá? Não vou conseguir falar muito mais, porque essas daqui vão levar um tempo razoável, inclusive o resumo das preposições básicas, tem um PDF aqui preparado que eu vou revisar todas elas, tá? Então isso aqui vai tomar bastante tempo. Mas antes, eu vou começar falando sobre os testes de proficiência, né? Muita gente pergunta, DAF é o DSH, qual é a diferença, tá? Como se preparar para um teste de proficiência, o que fazer para cada um deles. Não tem itens diferentes para se fazer para cada um dos testes, tá? Exame de proficiência de um idioma, exames de proficiência de qualquer idioma, você precisa de uma coisa para passar: conhecimento naquele idioma, vocabulário, você deve ter uma boa compreensão auditiva, você deve saber falar, tá? Escrever também. Normalmente quem consegue ler um idioma sabe escrever. Se você consegue falar, você consegue escrever, tá? A capacidade lógica da fala está mais associada com a escrita do que com a própria escuta. Então, o que você precisa para passar no DAF? Primeiramente, qual a principal diferença? O DAF você pode fazer aqui no Brasil, pode fazer no BR, tá? Pode fazer no Brasil, você pode fazer aqui no Brasil. E normalmente o nível exigido é de B2 a C1, tá? Ele é um exame mais complicado. A tradução dele aqui, inclusive, é Deutsch, tá? Deutsch als Fremdsprache. Tá? Alemão como segunda língua, tá? Alemão como língua estrangeira, como segunda língua. Então, o DAF ele tem um nível para você ser aprovado, para você ter aquele certificado, você tem que ter um nível bom e mandar bem na prova. Já o DSH é um exame que você pode fazer, inclusive, se você esquecer de fazer aqui no Brasil, você pode fazer ele na Alemanha, tá? Você solicita para fazer esse exame lá e ele vai por pontuação. Você não precisa, é obrigatório ter nível básico, intermediário, avançado, não. Você chega lá, você estuda o máximo que você puder, o máximo. Você estuda o máximo, dá o seu melhor, chega lá e faz, tá? Você pode fazer aqui no Brasil ou na Alemanha e ele é o exame que algumas universidades exigem para que você entre e comece a estudar lá. Então tem uma nota de corte, tá? Você faz a prova, por exemplo, de 0 a 1000, e se você tirar abaixo de 600, por exemplo, você não está habilitado para estudar em uma escola na Alemanha. Acima disso você pode, tá? É semelhante a um teste que você faz do inglês. No entanto, você só pode fazer ele uma vez, a cada tempo, tá? Você fez uma vez, é aquele ponto ali, durante um intervalo de anos ali, você não pode fazer de novo, só depois. Já o DAF, você pode fazer, pagar a taxa ali e fazendo até conseguir passar e obter o certificado, tá? Então, um deles é um exame que vai te dar um certificado ali de proficiência, de nível intermediário avançado, e o outro, ele vai dizer qual o seu nível e se você está ou não apto a entrar numa universidade, numa escola na Alemanha, tá? Essa é a principal diferença entre eles. E não existe um segredo. Como estudar para um, como estudar para outro. É vocabulário, tá? Quanto mais domínio geral do idioma alemão você tiver, maiores serão as chances de você se dar bem nesses testes de proficiência, tá? Basicamente, essa é a principal diferença. E com relação a estudo, o que estudar para eles estude o máximo. Eu não vou recomendar, estude só texto, Não, estude tudo. Estude tudo, o máximo possível de vocabulário, tá? Porque isso vai garantir um resultado melhor, tá? Então, com relação às provas de proficiência, é isso que eu tinha para dizer, tá? Inclusive, eu deixei, acho que no grupo, um link com um site que explique mais detalhes sobre isso, para quem quiser ir lá e ler. Tá? Eu vou mandar no grupo de WhatsApp, tá legal? Então eu vou até apagar ele aqui para a gente ir para a próxima dúvida. Maneiras
de praticar o listening, tá? Como você praticar a sua escuta no alemão, tá? De algumas formas. No último módulo do nosso curso, nós temos arquivos de áudio para listening, arquivos em MP3, tá? Onde eu faço a leitura do texto trabalhado na aula, coloco naquele arquivo, então você pode fazer a aula e depois baixar o arquivo e escutar o arquivo, tá? Então é uma forma de você praticar o listening com um arquivo de áudio de um texto que você já estudou. Outra forma de você praticar o listening, existe algo na internet que são na própria Deutsche Welle, tá? Você entra aí dw, acredito que não lembro o site, mas é a Deutsche Welle. Eles têm um serviço de notícias, tá? Que chama-se Nachrichten, tá? De notícias, onde algumas notícias, aliás, todas as notícias, tem uma parte do site lá, eu não tenho o link, tá? Mas é só um exemplo, é algo que pode ser útil, que chama assim, langsam, como que era, gesprochene Nachrichten, tá? Que são notícias lidas pausadamente, tá? Todo dia eles colocam as notícias lá nessa seção. Se você procurar, você vai achar essa seção. Todos os dias eles colocam notícias lá e fazem a versão lida pausadamente desta notícia, tá? Por isso que langsam, lento, gesprochene, faladas, Nachrichten, notícias lidas pausadamente, tá? E aí o que você pode fazer? Lá todo dia aconteceu alguma coisa no mundo, eles noticiam, fazem a notícia normal em áudio, tem a notícia em versão lida pausadamente, tá? Você consegue baixar o arquivo em MP3 e você pode também copiar o texto da notícia em Word, tá? Em Word. Você imprime, estuda o texto, anota embaixo do arquivo as palavras que são novas. Depois você baixa o MP3 da notícia e escuta, tá? Escuta até você captar tudo que ele está falando ali, e então você parte para uma outra notícia. Faz isso uma vez por dia. Mas eu recomendo você fazer isso quando você já tiver um nível melhor, tá? Antes você usa o material aqui do próprio curso, do último módulo, tem 50 aulas, e toda aula tem um arquivo para listening, que é o texto que a gente trabalha na aula. Então você vai conseguir entender mais o listening, fixar melhor aquilo que nós estudamos na aula, porque a gente faz um estudo detalhado do texto, e depois você pode baixar o MP3 e aí você vai contextualizar melhor, como que eu posso dizer, vai fixar melhor o conhecimento, tá? E depois você pode partir para baixar essas notícias, tá? Para existir ainda, alguns alunos usam, mas tem um nível mais avançado. Então, se você está começando, é complicado, tá? Se você está começando, evita, segue o curso, tá? Se você acabou de começar a fazer o curso, não vai funcionar, porque o nível de vocabulário realmente não é notícias nível A1, nível B1, não. Tem vocabulário avançado, tem coisa que tem palavras que você só vai ver ali, que às vezes de repente você não vai usar em outros contextos, tá? Mas para quem está imerso aí nos estudos, quem está a todo vapor aí, quem está avançando legal, fica aí a dica, tá? É uma forma de você praticar listening, tá? Com filme já é mais difícil. Por quê? No filme já é um alemão mais corriqueiro falado, tem muita gíria, tá? E é recomendável mais para quem já tem um nível bem mais avançado, tá? Mas você pode assistir alguns filmes, inclusive no Netflix, eu assisti uma vez, aquele filme Interestelar, é um filme muito bom, eu gosto muito dessas coisas de galáxia, viagem no tempo, eu gosto muito disso. Eu assisti esse filme em alemão, tá? Em alemão, com a legenda também em alemão, mais legenda em alemão. Netflix tem muitos filmes que tem o áudio em alemão e as legendas em alemão, tá? Então dá uma olhada, começa a ver isso. Mesmo que você não entenda tudo, você vai começar a pegar coisas novas. Assistir o filme lá,
vamos supor que você entendeu 30% do filme, mas você revisou muitas coisas que você já sabia e uma pequena porcentagem das palavras utilizadas no filme você vai reter. Você vai lembrar de uma frase que você viu no filme, tá? E até ajuda por conta da contextualização que o filme cria. Então, fica aí uma dica, né, para você estudar também com a nossa querida Netflix. Tá? Filmes em alemão e com legendas em alemão e também os áudios para listening do curso, essas notícias lidas pausadamente, tá? Entre outros materiais que a própria Deutsche Welle disponibilizava antigamente, eles deixam uma base de dados antigas, é um pouco difícil de achar, tá? Você tem que teimar um pouco na busca, mas está lá. Eles têm inclusive vídeos temáticos, tá? Notícias, enfim. Tudo que você precisa aí para praticar listening, para quem busca mais materiais por fora para ampliar os horizontes no idioma alemão, tá? Então aqui está uma maneira de praticar o listening. Isso sem mencionar músicas, tá? Eu adoro especialmente o gênero Volksmusik. Você pode começar a procurar, inclusive aqui vai uma dica de grupo, de cantor, de Schäfer. Ou The Violets, acho que é assim que se escreve o nome deles. Eu esqueci o nome dessas bandas, mas você pode procurar. Eles têm umas letras bem bacanas que você pode baixar tanto a letra da música, procura a letra da música na internet e ouve a música no YouTube, e vai ajudar também você a ganhar vocabulário, tá? Contato regular. Em geral, você precisa ter contato regular com o idioma, tá? Isso daqui é importante. Seja através de uma notícia, música, filme, seja lá o que for, um pouquinho por dia. Esse é o segredo, tá? Um pouquinho por dia e você estará sempre aumentando seu vocabulário, que é o que manda no idioma, é o vocabulário, e depois vem o nível de domínio que você tem sobre aquele vocabulário, tá? Então aqui dicas para você praticar o listening e onde encontrar, tá? Eu não lembro de cabeça o site da Deutsche Welle, mas você digita no Google Deutsche Welle e coloca aí Langsam gesprochene Nachrichten. Você vai encontrar milhares de notícias antigas para você baixar o texto e o MP3, tá? Se você não conseguir baixar, fazer o download, de repente você pode usar algum aplicativo que capte o som que está sendo reproduzido na máquina. Eu não conheço nenhum que faz isso, mas deve ter. Dá para você pelo menos registrar o som daquela notícia, até porque são arquivos gratuitos, tá? São notícias que eles disponibilizam para quem quiser estudar, então é completamente gratuito. Então você baixar e acessar isso não implicará nenhum problema, tá? Está lá para você usar. A única coisa é que é um pouco chato de achar, o pessoal não sabe que tem que procurar por este nome aqui, Langsam gesprochene Nachrichten, tá? Isso aqui ajuda bastante. Aí você enche o seu celular com isso daí, fica escutando notícia de segunda, notícia de terça, é como se fosse aqueles 5 minutos com as principais notícias do mundo, tá? Lidas pausadamente. Você lê o texto, depois fica escutando, e aí depois, um belo dia, você chega no final de semana, você pega e escuta as notícias de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? Isso aí é incrível para você praticar listening e crescer o seu vocabulário também, tá? Enfim, vamos para o próximo tema, porque já estamos com 3 minutos aqui, tá? E eu tenho que falar de tudo no nosso tempo de aula. Um outro aluno mandou, eu coloquei só um trecho da dúvida dele, né? Mas eu já entendi a dúvida, qual que é a dúvida. Às vezes eu confundo muito o som do U com o trema, do O com o trema. A questão do trema no alemão é que sempre quando você tem por exemplo, o U com o trema, tá? Você faz sempre o biquinho, tá? Como por exemplo na palavra Übung, exercício, tá? Vou colocar aqui. Übung, exercício, tá? Übung. É como se eu começasse com o I na frente. Übung, tá? Veja só, mais ou menos assim, ó. Opa. Übung. Mais ou menos assim, tá? Mas você não vai falar Übung. Não, é Übung. Você faz um biquinho. Übung, tá? Exercício. Se você fosse usar somente a letra U sem o trema, seria U, tá? U.
Você não faria, não teria nem o I do Übung, tá? E você nem faria o biquinho, seria somente U. Já o com o trema e o O, vou colocar aqui separado, vai parecer que eu estou fazendo um meme, uma carinha aqui. Eu vou exemplificar a pronúncia deste O com o trema usando o verbo mögen, desejar, tá? Um verbo modal, mögen. Quando você pronuncia o verbo mögen, você meio que faz um biquinho, como se fosse uma vaca mugindo, tá? Tá? Soa meio esquisito esse negócio de biquinho, mas é a melhor forma de explicar. Mögen, tá? Se não tivesse o trema, você pronunciaria Morgen, tá? Morgen, não Mögen. Mögen, sim, Morgen. Agora, é parecido com a pronúncia do U? É parecido, tá? Se você pronunciar, colocar as duas uma do lado da outra, Mögen e Mögen é praticamente o mesmo som, tá? Lógico que isso não permite que isso não quer dizer que se você escrever Mögen com o U, vai estar correto. Se escreve com o O. Porém, os sons são muito parecidos. São praticamente iguais, tá? Mas aqui o mögen está na sua forma infinitiva. E nós usamos o verbo mögen no chamado subjuntivo, tá? Quando você diz ich möchte, você não está conjugando este verbo no presente. Ich möchte é eu gostaria, tá? Eu gostaria, eu desejaria, tá? Ich möchte. Você pode usar este verbo sem o trema da seguinte forma: ich mochte, ich mochte, ich mochte, ich mochte. Note que muda bastante a pronúncia, como se fosse um O com um acento agudo. Ich mochte, ich mochte, ich mochte, 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 tá? Que é a forma, o nome desta forma aqui do verbo é o pretérito no passado, tá? Eu gostei, tá? Eu gostei, tá? Ich mochte, eu gostei de tal coisa, eu gostei daquilo lá, tá? Isso aqui é só um exemplo, não tô ensinando sobre o verbo mögen aqui, eu já explico no curso, mas é só um exemplo de pronúncia, tá? De pronúncia do O com o trema, ich möchte, e sem o trema, ich mochte, tá? Então, com o O com o trema é como se fosse a vaca, né? É aquela história, né? O professor às vezes tem que ficar passando vergonha na internet, imitando uma vaca, mas temos que explicar aqui, fazer o aluno aprender a qualquer custo, então não tirem sarro do professor, tá? Enfim, ich möchte. E, né, sem o trema, ich mochte, tá? Então essa é a principal diferença. Agora, com relação ao U e o O com o trema, é muito parecido, tá? Se você colocar o U aqui, mögen, com o O, você só abre um pouquinho mais o biquinho, mögen, tá? É bem suave a diferença, quase que imperceptível. Então, não se preocupe com relação à pronúncia. A pronúncia do U ou do O com o trema é muito parecida, tá? Pratique a pronúncia do O e do U, por exemplo, você vai conseguir falar a do O. Übung, mögen, tá? Übung, mögen. São muito parecidas, com a diferença de que na palavra Übung, o O com o trema está começando a palavra, então aí é um pouquinho diferente, tá? Mas no meio de outras palavras não faz muita diferença. É bem suave mesmo, tá? Não se preocupe muito. Apenas você memoriza as palavras tal como você as vê, tá? Você não se questiona. Por que não com o U e aqui está com o O? Não, esquece isso. Aprende do jeito que está e tenha em mente que o som é realmente parecido e quase não tem diferença, tá? E, por último, o resumo das preposições básicas e temos um PDF, preparei um PDF aqui para explicar isso em detalhes, revisar as preposições. É um nível mais avançado, tá? Tanto que eu ensino muitas dessas preposições até mesmo no último módulo lá, que nós estamos até mesmo gravando ainda, porque são preposições que, dependendo da situação, elas usam o dativo, dependendo da situação, elas usam o acusativo, tá? Tem verbos
que trabalham, que quando a preposição... Você já vai ver aqui já. Tem verbos que quando a preposição é utilizada em conjunto com um verbo que indica deslocamento, essa preposição ela declina o artigo que vem depois dela num acusativo. Eu falo muito disso no último módulo, não se preocupe se você não chegou lá. Quando você chegar lá, você vai se cansar de ver eu falando sobre isso, tá? Mas eu vou resumir tudo aqui para você. Eu vou percorrer o arquivo aqui explicando o que é cada uma delas, o que significa, com alguns exemplos, até para complementar o nosso material, tá legal? Então aqui no nosso PDF, eu vou pegar o grifa-texto, tá? As preposições em alemão. Eu vou ler aqui com vocês, tá? Há mais de umas centenas de preposições em alemão, mas as que são mais frequentemente usadas chegam ao número de 20 a 30 delas, tá? Após as preposições, a gente usa ou o caso acusativo, dativo, genitivo, vai depender. E aqui você tem um resumo das preposições no acusativo, tá? E as preposições que são regidas pelo acusativo, vou até grifar aqui, são durch, que significa através, gegen, contra, tem uma ampla utilização, tá? Serve também quando é empregado na dupla zu ou no sentido de em volta, tá? Das Haus, em volta da casa, tá? Então, aqui pode traduzir como em volta, no cerco ali, em volta, tá? Für é o para, tá? Bis, até não é bis de comer, é até, ohne, sem, tá? Então, aqui você tem alguns exemplos. Wollen Sie es für mich ausprobieren? Você quer alguma coisa? O es aqui é o sujeito indefinido que representa o objeto, o item em questão que a pessoa vai experimentar, tá? Wollen Sie es für, para mich, eu no acusativo, für mich ausprobieren, experimentar, provar, tá? E no exemplo aqui de baixo, ohne, sem, mein Regenschirm, sem o meu guarda-chuva, tá? Aqui está no acusativo, o pronome possessivo mein se declinou no acusativo, porque Regenschirm é do gênero masculino. Ohne mein Regenschirm gehe ich nicht, eu não vou, vor die Tür, para a frente da porta, tá? Eu não vou para a frente da porta. E aqui você já vê o for, não é no curso avançado, eu já ensino que o for demanda o dativo. Porém, o for, que significa frente, está trabalhando com o verbo gehen, que indica deslocamento, o verbo gehen, tá? E quando uma preposição dessa está trabalhando junto com um verbo que indica deslocamento, a preposição ela usa o acusativo, e aqui no caso a palavra die Tür, a porta, é do gênero feminino. Isso daqui pode ser um pouco avançado, se você está começando agora no curso, você não vai entender. Mas ao longo do curso e lá no último módulo, eu ensino tudo isso em detalhes, tá? Chega a ser cansativo de tanto que eu fico batendo em cima, explicando e dando exemplo com frases e tudo mais. Mas aqui é um resumão das preposições, às vezes você já estudou, se esqueceu, ou quer apenas dar uma revisada, tá? É um resumão, tá? E aqui temos o seguinte, muitas vezes o bis, que significa até, é usado juntamente com zu ou para, tá? E quando ele é usado com o zu e para, ele é usado no dativo, tá? Por exemplo, bis zum nächsten Wochenende. Tá? Aqui o nächste Wochenende se declinou no dativo, porque ele foi usado com o zu, tá? Você já sabe, você já viu, se você concluiu todas as aulas, você já viu que o zu e o nach, o zu é para, até, e o nach normalmente significa depois, tá? E essas preposições demandam o dativo. Então, quando você usa o bis junto com zu ou nach, você tem que usar o dativo, tá? Enfim, na verdade a declinação é das próprias preposições zu e nach, né? Nem do bis, porque bis significa até, tá? Até acontecer alguma coisa, bis. Mas normalmente o bis ele é sempre utilizado em conjunto com o zu ou o nach, tá? Aqui na segunda frase você tem bis nach der Schule, até depois da escola, porém a expressão nach der Schule significa depois da escola, tá? Então é mais fácil de compreender, porque você já deve saber que zu e nach utilizam dativo. E aí você tem uma relação das preposições
que são usadas com o dativo, tá? Essas preposições são sempre usadas com o dativo. Aus, fora, außer, externo ou exceto, tá? Para fora, para a parte externa. Bei, em conjunto, perto, tá? Junto com alguma coisa. O bei dá sempre a entender que está junto, tá? Bei. Dank, o dank não é dank de obrigado, sim, é o famoso graças, tá? Graças, dank, tá? Dank, graças a alguém, graças a alguma coisa. Gegenüber, que é de frente, tá? De frente, de frente. Gegenüber, mit, com, nach, depois. Seit, desde, von, de, tá? De e zu, para. E aqui tem alguns exemplos, tá? Von wem ist der Kuchen? Von wem ist der Kuchen? De quem é o bolo? Você nota que wer em alemão é quem, e quando você coloca esta palavra na frente da preposição von, ela se declina com a letra M. Von wem? De quem, tá? Ist der Kuchen. Uma forma mais correta de dizer esta frase seria a seguinte: Wem, a quem pertence, gehört, o verbo pertencer, gehören, tá? Pertence der Kuchen, o bolo. Tá? E aqui você vê que nem o artigo está declinado no acusativo, porque o bolo em si não está sofrendo a ação do verbo. Estamos perguntando a quem pertence o bolo, tá? Então seria uma outra forma de montar esta frase, mas aqui estamos usando a preposição von. Von wem ist der Kuchen? De quem é o bolo, tá? Der Kuchen ist von den Bäcker, é do padeiro. Mas eu colocaria der Kuchen gehört den Bäcker, pertence ao padeiro, tá? É assim que utilizam mais comumente no alemão, tá? Você não vê muito o von sendo utilizado nestes casos, tá? Então, dando continuidade aqui, as preposições com o dativo e o acusativo, tá? Algumas preposições com o dativo, elas expressam uma ação que está acontecendo em um lugar específico. Como, por exemplo, um exemplo, das Buch liegt auf den Tisch, tá? Aqui o auf significa que o livro está sobre a mesa, parado, tá? Den Tisch, tá? Mas suponha que o seu livro tenha perninhas e pezinhos e que está andando. O livro está andando. O livro está caminhando pela casa ali, todo faceiro, todo ligeiro. Ele está andando ali. E ele, de repente, ele quer subir na mesa. O livro vai subir na mesa, tá? Isso aqui é um exemplo ridículo, tá? Mas só para exemplificar a diferença. Então, você vai usar o verbo gehen, tá? Na terceira pessoa, geht, junto com a preposição, porque ele está indo para onde? Ele está subindo, tá? Ele está indo, porém, subindo. E aí, a preposição, ela indica direção. Eu falo muito disso no último módulo, como eu já falei, exaustivamente. Aqui eu estou repassando, é muito breve, tá? Só para quem já passou por todos os módulos ou que esqueceu de algum ponto, tá? O auf indica direção. Então, como ele indica direção, você não declina der Tisch no dativo, e sim no acusativo. Geht auf den Tisch. O livro, nosso livro, está caminhando, está subindo na mesa, está indo em direção à mesa, tá? Então aqui está a principal diferença. Na verdade, isso daqui mais ou menos meio que resume tudo o que está explicado aqui, né? Aqui eles dão, eu não vou falar de todos os exemplos, tá? Mas você pode baixar este PDF. Eu vou enviar no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link para você baixar este PDF, tá? Com todos esses exemplos, mas enfim, muitas dessas preposições que são usadas com verbos que indicam deslocamento, tá? Os verbos que indicam deslocamento são o verbo gehen, ir, andando, fallen, cair, reisen, viajar, kommen, vir, tá? E as preposições an é colado, tá? Colado. Por exemplo, an der Wand, na parede. Colado na parede. Auf é sobre. O auf é sobre. Por exemplo, um hominho sobre a terra. Auf. Tá? Auf é sobre. Hinter, atrás. In, dentro. Neben, ao lado. Über,
acima, tá? Pairando ali acima, unter, abaixo, vor, à frente, zwischen, entre, tá? Então, em geral, quando um verbo que indica deslocamento aparece junto com essas preposições, está indicando um deslocamento para cima, para baixo, para frente, para trás, enfim, em alguma direção, aí elas são usadas com o dativo. Mas quando elas aparecem sozinhas, sem um verbo que indica deslocamento, e então elas usam o dativo, tá? Isso daqui é só um resumo, eu vou deixar este PDF para você baixar. É só um resumo geral, mas eu explico tudo isso daqui em detalhes lá no último módulo, tá? Vou até mais além. E aí aqui você tem uma pequena relação das preposições que usam o genitivo. O genitivo eu começo a explicar lá no curso, no módulo intermediário, que é quando indica posse, tá? E existem algumas preposições que são usadas no genitivo, tá? Anstatt, trotz, während. Eu ensino muito. Tem muitas aulas que eu ensino a você a trabalhar com während, tá? É uma preposição, é uma das mais utilizadas. Você pode montar frases incríveis com ela. Tem muita preposição aqui, mas nem todas são tão utilizadas assim, tá? O während, por exemplo, aqui o trotz e o während são uma das mais utilizadas. Wegen também, porque wegen, e aí tem outros, bezüglich, hinsichtlich, enfim. Esse aqui é só algumas, tá? Mas eu trabalho isso aqui mais em detalhes lá no último módulo. Inclusive, während, trotz, eu já começo a trabalhar no curso intermediário. Acho que nas aulas da semana 1 ou 2 do curso intermediário já tem aulas ali onde eu ensino isso de maneira muito exaustiva, tá? Eu ensino isso com muitos detalhes, tá? E aí, enfim, é basicamente isso. Um resumo geral de todas as preposições, tá? Mas eu apenas tentei incluir, dar uma visão geral sobre tudo isso aqui no tempo da nossa aula de dúvidas, mas você encontra tudo isso aqui em detalhes ao longo do curso. E muitas dessas preposições eu começo a tratar lá no último módulo, tá? Para poder explicar mais em detalhes, pois lá as aulas têm uma duração maior, você pode baixar o texto, você tem um arquivo para listening também. Tá legal? Espero que eu tenha ajudado com essas dúvidas. Eu vou disponibilizar este PDF para você baixar e estudar, deixar aí como resumo das aulas que você já fez, tá legal? Espero que este vídeo tenha te ajudado, tenha sanado algumas dessas dúvidas, e a gente se vê na próxima aula, onde iremos tirar mais dúvidas, tá legal? Um grande abraço, até a próxima.